começo era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Manuel de Barros, O Livro das Ignorâncias. Era uma vez uma cidade encantada, Marracã. Nela, os moradores têm o misterioso dom de ver, através do azul e da paleta de cores do céu, pequenos pontos de escuridão, que emitem fascinantes sons das estrelas. Aliás, todos os moradores daquele lugar sentem que as cores têm cheiros e os sons emitem formas no céu. As epifanias, os devaneios, os sonhos e a criatividade das criaturas que lá habitam transformam os espaços, assim como transformam cada um daqueles que fazem daquele estranhador lugar andamento diário, um lugar de acontecer. Naquela manhã, a pequena Calá acorda no meio da floresta, o que é parte da vida das crianças daquele lugar. Acordar em meio a lobos, bruxas, monstros e fadas que protegiam e bagunçavam os arredores da cidade. As árvores daquela floresta são das mais variadas formas e cores, e quando cortadas, mais crescem. Ah, e também podem mudar suas facetas. Será algum feitiço? Calá, de pés descalços, passaria pela entrada da cidade, onde escutar algum conflito, mas não se interessa pelas vozes exaltadas. Ignora e segue pela estrada que liga a floresta onde morava ao grande castelo. E como sonhara, sabia que era necessário falar com a rainha Ajans Kajiji. Passa alvoroçada pelas frestas de monstros, onde se vê as mais variadas formas viventes de figuras que dão medo. Medos bons, medos ruins, medos temporários. Naquela cidade encantada, os moradores lidam com monstros. Quando os visitantes chegavam à cidade, passavam primeiro em um grande portal e por uma muralha de árvores. Sentiam a energia daquelas almas andantes e permitiam ou não a entrada no recôndito lugar. Se elas sentissem que os visitantes teriam o poder transformativo, eles conseguiriam adentrar a cidade. Mas se fossem pessoas retrógradas ou repressivas de criatividade, nananina não conseguiam passar. Num dia muito especial, os 3 sóis estão à vista com as 7 luas, formando um caleidoscópio solunar multicolorido. Os monstros esperam no carrossel alado o momento da matinê no circo naveal. É o dia da apresentação dos saltimbancos intergalácticos e dos piratas da terra do sempre sempre. Este é de verdade um dia especial. Eis que, de repente, o inesperado e esperado acontece. O Elefangator Aganamá, que estava na bilheteria, sentiu um calor absurdo. Também, com 3 sóis não é fácil. E foi em direção da fonte da Iara para se refrescar. Corre e dá um salto esbaforido na fonte, esguichando o líquido nos monstros do carrossel. Eita, a confusão está pronta. Os monstros chateados, muito chateados, porque o líquido não é água, e sim chocolate proteinado. Foi uma melecagem só. Calá chega à praça para encontrar a rainha e se vê no meio da grande confusão. Os monstros todos exaltativos ao redor da fonte, enquanto o Elefangator está submerso esperando os ânimos se acalmarem. O conselho é chamado para mediar a situação, mas Calá pede a palavra, fala que sonhou com esse momento e pediu à rainha para falar com os monstros.
Calá se aproxima da fonte e pede a Ganamá para vir à superfície. Imagine que o pobre coitado ainda estava submerso. E explicar aos monstros qual tinha sido a sua real intenção. Além de se refrescar no chocolate, o híbrido queria fazer parte da fonte, jorrar chocolate para que todos tomassem e ficassem mais nutridos. Os monstros se entreolhavam, meio desconfiados. Mas Calá insistia na boa intenção de Aganamá e ajudou a limpar toda aquela melecagem. Feliz com a solução, ela fecha os olhos e já imagina a sua próxima aventura em Marracã, na estrada Taiagas, num país chamado Jalaque. Até a próxima! Sobre o processo de construção dessa história e da nossa cidade. Um retorno à infância, ao desejo inerente da criança de criar e de se expressar. O ponto de partida foi uma paródia, mas depois começamos a escrita do conto da cidade de Calaá, se aproximando de uma narrativa de realismo fantástico, buscando também elementos e metáforas com olhos de criança, que dialogassem com o que nós adultos percebemos delas. E se as florestas, onde guardamos tantos medos, pudessem ser ocupadas? E se as crianças pudessem dormir lá sem que os perigos as ferissem? E se os monstros morassem em frestas? E se existisse uma cidade onde os moradores tivessem poderes sinestéticos e se relacionassem com a natureza como iguais? E se nós pudéssemos criar um lugar onde a criatividade e o poder de transformar o espaço fosse privilegiado? E se todos os dias pudéssemos criar descomeços para as nossas cidades e as das crianças?